Bom, gente, chegamos na segunda-feira de 2025. Temos nosso quadro, então, O que vem por aí, onde vão abordar os principais aspectos, os principais indicadores econômicos que vão ser divulgados de terça a sexta-feira no Brasil e no mundo. E eu garanto para vocês, tem muita coisa instigante, interessante, que vale a pena gastar alguns minutinhos aí para me escutar. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, na terça-feira, o principal indicador que nós selecionamos para vocês vem da Argentina. O país que, na virada de 2023 para 2024, estava passando por um período de hiperinflação, entrou um presidente novo, Javier Milei, que começou a fazer algumas modificações, algumas reformas econômicas, sociais e políticas que a maioria das pessoas não levava lá muita fé. Consideravam ele apenas um populista, talvez um louco varrido, mas não é que o descabelado argentino está conseguindo importantes sucessos na recuperação econômica daquele país? E o principal indicador a respeito disso é a inflação. Olha só, gente, lá no início do governo dele, no final do governo passado, a inflação argentina andava por volta de 12%. Em agosto foi 12,3%, setembro 12,7%, chegou ainda a um pico de 25,5% na transição em dezembro de 2023. A partir de então começou a cair gradativamente. Já em abril baixou dos dois dígitos, foi 9,2%, em maio 4,6%. Lá em outubro do ano passado, o patamar já caiu para 3%, foi 13,5%, e a partir de outubro baixou dos 3%, ficou no patamar de 2%. A previsão que se tem para a inflação de dezembro, fechando 2024, portanto, da Argentina, é de uma alta ainda de 2,7%, o que não se pode dizer que é um percentual saudável para qualquer economia. Isso vai gerar uma inflação total, se nós analisarmos esses 2,7% que estão sendo previstos, ainda bem acima de 30%, o que não gera aquele equilíbrio, aquela visão mais ou menos estável de valores que toda a economia precisa para prosperar, para seguir em frente. Mas foram dados, é verdade, temos que reconhecer grandes passos na Argentina, não só ao nível de preços, mas ao nível também das contas públicas que são superavitárias, balança comercial superavitária, e parece, tem alguns indicadores ainda contraditórios, que está começando uma recuperação da produção industrial e em termos de redução do nível de pobreza daquele país. Espero que por lá tudo dê certo e parece que pelo menos nessa entrada de 2025 essas perspectivas começam a tomar tons mais realistas. Será que Milei está correto? E se ele tiver certo no que está fazendo, é interessante o Brasil observar, não com paixão política, mas com seriedade técnica, para eventualmente adotar algumas medidas bem-sucedidas dele. E na quarta-feira, o indicador que eu chamo a atenção de cada um de vocês diz respeito lá da União Europeia, a produção industrial da zona do euro. Por que eu estou chamando a atenção? Depois ainda vou tocar na sexta-feira sobre os Estados Unidos nesse mesmo aspecto e fazer um fecho geral. Mas olha só, gente, existe uma perspectiva de queda da produção industrial da zona do euro para novembro de 1,9%. Se isso fosse um resultado isolado, até nós olharíamos com alguma preocupação, já que nós estamos comparando com o mesmo período do ano anterior. Então, novembro de 24 frente a novembro de 2023. Mas, olhando um pouco mais a tabela que eu estou mostrando para vocês aí, que envolve todos os meses anteriores dessa medição, olha só, gente, desde há muito tempo, pelo menos aqui eu tenho uma série histórica que inicia em agosto de 2023, a produção das fábricas lá do velho mundo vem caindo e de forma acelerada. Será que a sociedade europeia tem condições de suportar durante muito tempo isso? Até tem, mas não eternamente. Eu vou parar por aqui nesse assunto porque eu vou voltar a tratar dele quando nós abordarmos Estados Unidos. E na quinta-feira, quem vai divulgar uma informação
interessante e importante é o Banco Central do Brasil. Vai ser colocado ao público o IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, cuja previsão, pegando novembro, comparando a outubro, não o mesmo período do ano anterior, como é nosso costume, mas eu montei a metodologia deles, está sendo prevista uma queda de 0,2% do Produto Interno Bruto brasileiro. Olha, isso é uma coisa normal de acontecer de novembro frente a outubro aqui no Brasil, não apenas em relação à questão agrícola, mas fundamentalmente à industrial. Outubro, as fábricas brasileiras ainda estão produzindo a toda velocidade para fazer frente às encomendas de final de ano. Novembro já não é assim. Mesmo assim, pessoal, pelas projeções que se tem, o PIB brasileiro deve fechar 2024 com uma alta acima de 3%. Algumas pessoas falam 3,2%, outras até 3,6%. Acho que vai ficar mesmo por aí, mas eu chamo a atenção de uma coisa fundamental. Esse crescimento da riqueza brasileira de 2024, ele está pautado basicamente em função da expansão do gasto público. A despesa federal cresceu, em termos nominais, não colocando reais, mais de 14% no decorrer de 2024. A arrecadação cresceu muito, foi mais de 11%, mas olha só, tem esse descompasso. Esse descompasso é muito grande, de 11% para a arrecadação, 14% para a despesa, e é maior ainda se nós compararmos tudo isso com o crescimento da riqueza brasileira, que vai ficar, vamos ser generosos, entre 13% e 13,5%. Ou seja, o Brasil produz 13,5% a mais de riqueza, os cofres públicos arrecadam 11% a mais e a despesa pública 14%. Sabe o que significa isso? Descontrole. É mais dinheiro circulando na economia, potencializa a inflação, potencializa também o crescimento de curto prazo, que nós usufruímos eventualmente em 2024, mas aparentemente em 2025 a história vai ser bem diferente. Olha o que está acontecendo com a cotação do dólar, significando isso que grande parte dos investidores em títulos da dívida brasileira estão tirando dinheiro do Brasil porque estão questionando as políticas públicas, a despesa pública, a administração das contas nacionais. E para reagir a isso, gente, para conseguir captar esse dinheiro para financiar a dívida brasileira, que só cresce, tem estimativas até que no final dessa década chegue a 100% do produto interno bruto, mas para reverter essa saída de dinheiro é só aumentando os juros. Pode, inclusive, a nossa Selic pode ficar acima de 15% até o final desse primeiro semestre. E isso reflete diretamente, não imediatamente, mas sim diretamente na atividade econômica. 2025, pelo jeito, promete ser um ano bem difícil. Espero que vocês tenham aproveitado muito bem 2024. Tem conserto? Tem, mas envolve o quê? Primeiro lugar, o controle da despesa pública. Segundo lugar, que poucas pessoas falam, especialmente os políticos, que gostam de suas verbas para fazer emendas parlamentares, é fundamental uma reversão e redução da carga fiscal dos impostos que sobrecarregam cada vez mais os brasileiros. E agora, para encerrar o Fora de Curva, sexta-feira, vamos sair aqui do Brasil, com essas neuras de PIB, de IBCBR, vamos lá para os Estados Unidos, ver como a quantas anda a produção industrial deles. Já vimos que na zona do euro, as fábricas estão produzindo cada vez menos desde o ano retrasado, e isso é uma coisa potencialmente muito, mas muito comprometedora. E os norte-americanos, como é que estão nisso? Não estão melhores. Olha só, gente. A previsão para novembro, ou seja, um mês na frente do que a Europa, é uma alta de apenas 0,10% da produção industrial, como eu falei, de dezembro de 24 frente a dezembro de 23. Olha, vamos admitir, 0,10% é quase nada, é quase um 0 a 0. Então, grande probabilidade de termos, aliás, um resultado negativo, como vem acontecendo na maior parte dos últimos meses nos Estados Unidos. Nós temos a série aqui desde setembro de 2023. Olha só essa primeira coluna que começa com 0,08. Pode ver que a predominância é de queda da produção industrial
frente ao mesmo mês do ano anterior. E agora, por que isso é tão importante? Por que eu tenho falado tanto, não só em relação aos Estados Unidos, mas também em relação à Europa, desse problema industrial que eles têm? Um país, ele gera riqueza através de tributos. Sim, os serviços, eles multiplicam, têm a capacidade de multiplicar a riqueza, gerar valor agregado, mas tem que ter uma base produtiva, especialmente países grandes, com o mercado interno bastante intenso, como é o caso União Europeia, como é o caso Estados Unidos, como é o caso do Brasil. E, olha só, vamos pensar direitinho. Se na Europa e nos Estados Unidos a produção industrial está caindo e de maneira vigorosa pelo menos há 2 anos, alguém deve estar fabricando esses produtos industriais por lá consumidos que não sejam eles, porque o consumo, especialmente para os norte-americanos, vem crescendo de uma forma bastante razoável nesse mesmo período. O que é isso, gente? É que tanto os europeus como os norte-americanos, isso não é de hoje, isso aí é final do século passado, primeira década desse século, resolveram por A mais B ou por B mais C, mas resolveram que era economicamente viável terceirizar sua produção industrial. Instalaram fábricas na China, na Índia, Vietnã e outros países, mais centralmente na Ásia, e passaram a viver de comércio e serviços e royalties. Só tem uma coisa: essas fábricas, essa produção seriada começa a fazer falta agora, porque gerou, sim, um desequilíbrio econômico interno, tanto no mercado europeu, na União Europeia, como nos Estados Unidos. Então, não é à toa que Donald Trump ganhou uma eleição falando sobre fazer a América grande de novo. Dentro desse fazer a América grande de novo, inclui-se sim a volta de investimentos que foram para outros países hoje inimigos geopolíticos da América do Norte e da OTAN, de volta para os Estados Unidos, mesmo que isso acabe custando mais caro. E nesse contexto, a Europa também está tendo uma grande mudança do seu quadro político. Tem falado muito que é a direita substituindo a esquerda, mas eu vejo essa questão por outro lado. Se são mais ou menos conservadores, isso não me importa na parte de costumes, mas na parte econômica sim, pelo menos no debate que nós estamos tendo agora. Eles estão optando ou estão gerando uma maior preferência para a produção interna, para priorizar investimento dentro dos seus próprios mercados, especialmente em mercadorias de elevado valor agregado, muito intensos em tecnologia. E qual é a consequência disso? Muita treta no mundo. Os chineses, principalmente, mas também indianos, vietnamitas e outros países, Tailândia, Indonésia, não vão gostar nada de estar perdendo fábricas que estão voltando para os seus países de origem, se essa política de Trump e de vários futuros governantes europeus realmente vingar, e isso vai gerar tensões econômicas e políticas globais. Podem escrever, 2025, pelo jeito, não vai ser um ano nada, mas nada tranquilo. Muita coisa nova, muita novidade deve circular, mas também a elevação das tensões globais é praticamente uma certeza. E nesse ponto eu chamo a atenção para o posicionamento brasileiro nesse contexto. Durante décadas ou quase um século, o nosso país manteve uma política de neutralidade ou quase neutralidade geopolítica. E nos últimos anos resolveu se alinhar com esse grupo do BRICS, que no início era só um conceito, virou um grupo de fato associado a regimes autoritários, que não me agrada nada, tem gente que se agrada disso. Mas, em termos econômicos, que eu estou dizendo, nós estamos caminhando, em termos de Brasil, para a submissão a um lado do pêndulo geopolítico. Isso é uma novidade na diplomacia brasileira e me parece que vai dar muita, mas muita encrenca. Como eu falo em relação à questão econômica, ainda há tempo de mudar de ideia, mas com a teimosia ideológica muito pouco pragmática dos nossos políticos, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então, turbulências pela frente agora em 2025 e talvez 2026. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam daquele triplo like,
compartilhamento desta película com a sua rede de contatos e inscrição no canal. Uma excelente semana a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.